edição do Mês das Metodologias Ativas e hoje a gente tem o prazer de receber aqui duas pessoas fantásticas, uma internacional, né? Está lá fora do Brasil já há 9 anos, né? Conduzindo trabalhos lá na área de educação, aprendizado lá fora, e a Rafa, que está no Rio de Janeiro, né? Que também olha para a educação, também olha para os professores, também olha para essa área, né? Que é fantástica de estar à frente de educar, né? Estar à frente de conduzir conhecimentos. Meu nome é Thiago Barbosa, atualmente diretor comercial do EduPulses. Me acompanha aqui do EduPulses o Pedro, meu CEO, né, que é o responsável aí em conduzir os trabalhos da equipe do EduPulses. E aí a gente convidou vocês para bater um bate-papo, fazer uma conversa sobre principalmente essa gama de mudanças, né, que vem acontecendo nesse processo de ensino-aprendizagem. E a ideia é que a gente possa bater um papo e levar para os nossos espectadores conhecimentos, insights relevantes para que eles possam usar no dia a dia deles. Eu não quero apresentar vocês, eu quero que vocês se apresentem, que vocês possam falar um pouquinho de vocês, para o público conhecer vocês, e eu quero começar com a Rafael, né, que pode trazer então aí a sua apresentação. Rafa, é contigo. Olá, Pedro. Olá, Thiago. Olá, Fernando. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer. Queria agradecer aí o convite do EduPulse. A gente já vem fazendo algumas parcerias aí com a Celso Lisboa, com a Liga Educacional. Eu sou a Rafa, sou gerente pedagógica aqui do Centro Universitário Celso Lisboa e da Liga Educacional também. E eu venho há 7 anos fazendo um trabalho de formação docente com foco em desenvolvimento de metodologias ativas e implementação de currículo por competências. Ao longo aqui do nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é isso, né? O que é isso, mas esse vem sendo o trabalho que eu venho realizando aí junto dos professores, acompanhando também como essas mudanças impactam o dia a dia desses estudantes, especialmente no ensino universitário, no ensino superior. Legal, Rafa, seja muito bem-vinda, que bom que você pode vir com a gente. Fernando, toca a ficha aí com a gente. Obrigado pelo convite, Thiago, Pedro e Rafa, de estar junto aqui. Sou o Fernando, eu sou facilitador, acho que o que eu venho fazendo profissionalmente da vida é trabalhar como facilitador desde o ano 2000, quando eu comecei lá com a Dinsmo, no Rio de Janeiro, inclusive. E trabalho com facilitação e vim explorando esse caminho. No meio do caminho, eu abri a minha própria empresa com a minha esposa, que também é facilitadora. E a gente vem estudando esse assunto e tentando criar formas das pessoas interagirem. A gente trabalha muito com grupos corporativos, mas também com escolas e com comunidades. Então, onde tem ser humano que precisa interagir e chegar a conclusão inteligente, tem trabalho para a gente, né? Então, acho que é o que eu venho fazendo ao longo desses anos e sempre aprendendo, porque acho que é uma profissão muito, muito grata, assim, porque a gente aprende enquanto trabalha, né? E os grupos nos ensinam muito, a gente ajuda os grupos, então tem uma troca muito rica que vai levando a gente a fazer essas coisas. E eu costumo lembrar dos meus filhos falando: mas isso que você está fazendo é trabalho, pai, ou é diversão? É trabalho, o pessoal paga a gente fazer isso. Nossa, mas é tão legal. Eu falei: não, é o que a gente escolheu fazer, né? E por conta disso a gente veio parar aqui no Canadá também. Então a gente está morando aqui há 9 anos. E o grande barato de estar aqui, poder trabalhar com o Brasil, é que a gente consegue ver duas culturas que têm similaridades, mas também têm suas diferenças. E a gente, enquanto facilitador, tem que se moldar, né, eventualmente, essas questões culturais. Uhum. Então, esse trabalho internacional é super legal. Então, hoje de manhã, por exemplo, a gente estava desenhando um trabalho para um grupo que é da Arábia Saudita. Então, já é um outro. Então, como é que você vai fazer um exercício de roleplay com um grupo na Arábia Saudita? Tem uma série de peculiaridades. Então, é super rico esse trabalho, eu adoro. Bacana. Que bacana, Fernando. Que atualmente, né, eu estou diretor, né, de empresas, mas a paixão é essa, né, de estar aqui, de compartilhar, né, trocar com as pessoas. Como você falou, Fernando, a gente aprende o tempo inteiro, né, estando aqui, porque a galera traz uns negócios fantásticos, mesmo que sejam alunos que vão para um curso, né, que você vai ministrar, quando eles te fazem algumas perguntas e trazem algumas questões, você acaba aprendendo. E de vez em quando eu escuto, né, enquanto professor, né, se eu só dou aula, eu só trabalho também. Essa é uma pergunta que às vezes acontece, né, constante. É curioso, Thiago, eu até sempre conto esse caso também, tanto na fala do Fernando como na sua, eu lembrei disso. Minha prima, quando era pequena, ela disse uma frase assim para minha avó: vó, você é muito inteligente, você aprende as coisas para poder me ensinar. E para mim isso retrata muito a profissão aí de professor ou de facilitador. Facilitador não é aquele que domina o conteúdo, né? Mas aquele que arruma uma maneira de ajudar outra pessoa a aprender sobre isso. E é isso, a gente aprende o tempo inteiro junto com os nossos estudantes, com os nossos colegas. Isso me lembrou essa fala.
Perfeito, Rafa. Inclusive, complementando aqui, é a nossa vida até no próprio EduPulse. Quando a gente vai nas empresas, nas instituições de ensino, para mostrar assim, como utilizar, que tipo de atividade criar, muitas vezes a gente se surpreende com formas de utilizar as atividades que a gente desenhou aqui completamente diferentes, né? E a gente fica assim, caramba, vou passar a usar isso daqui, posso ensinar isso daqui que você mostrou para a gente, para o restante do pessoal? Até por isso que a gente fala que no EduPulse a gente está tentando construir mais do que, né, uma empresa, um negócio, uma comunidade, né, de professores, facilitadores, palestrantes, etc. E tem essa troca o tempo todo, né, de aprender e ensinar também. Legal, Pedrão. Bom, e iniciando o nosso painel, né, eu tenho visto, né, e os estudos têm mostrado, todo esse movimento mundial tem mostrado que as coisas vêm mudando e cada vez mudando mais rápido. E com isso as pessoas também vêm mudando a forma de interagir com as coisas do dia a dia, né? Com a forma de aprender, com a forma de fazer algumas coisas no seu dia a dia. Então tudo isso vem mudando também, né? E com grande velocidade. E a forma de buscar aprendizado não é diferente. Também vem mudando muito. E vai ser muito bom agora escutar de vocês dois, né? Como que vocês estão enxergando uma questão bem específica de as necessidades de quem está buscando conhecimento, como elas vêm mudando muito, né? Versus as capacidades de quem está à frente desses processos, né? Os facilitadores e os professores. Como é que essas duas coisas estão, né, caminhando juntas ou não estão caminhando juntas, né? Estão caminhando distantes umas das outras, das necessidades de quem precisa buscar conhecimento de uma forma diferente, porque mudou a forma de buscar isso, e de quem está lá na frente, trazendo esse conhecimento para as pessoas. E aí eu vou deixar vocês escolherem quem quiser começar aí a falar um pouquinho para a gente sobre isso. Fernando, eu comecei me apresentando, fica à vontade. Lembrando aqui que é um dilema que eu vejo, pelo menos nas grandes corporações. Eu até me empatizo com essas pessoas que, de certa forma, sofrem porque elas têm que estar, ao mesmo tempo, trabalhando e aprendendo. E a gente não necessariamente foi educado a ver isso de uma forma conjunta, né? A gente vê isso de uma forma separada. Eu trabalho aqui e eu aprendo ali, né? E hoje essas duas coisas têm que acontecer juntas, né? Então, se a pessoa tem essa clareza, eu acho que já alivia bastante o peso, né, disso. Porque senão ela coloca como mais uma coisa a fazer, né? Então, além de eu dar conta do meu trabalho, eu ainda tenho que aprender esse bando de coisa aqui. Então, se a gente começa a olhar isso de forma sobreposta e ver o que eu preciso aprender aqui para fazer isso melhor? E fazer esse ganho diário de aprendizagem ao longo do trabalho, às vezes, eventualmente, até ter um momento do dia para refletir sobre o que aprendeu, já dá uma satisfação pessoal enorme. Esse tipo de coisa, acho que as pessoas precisam de um pouco de ajuda nesse sentido, né? Eu acho que é uma mudança de mindset, né, Fernando? Porque antigamente a gente entendia que a gente tinha um ciclo de aprendizagem. Eu entro na escola, aí eu completo meu ensino médio, depois eu faço a minha graduação, possivelmente eu vou para uma pós-graduação, que é algo até mais recente. Se a gente olhar para alguns anos atrás, você terminava ali na graduação e era o suficiente. Hoje, um doutorado já não é o suficiente. O que é o suficiente hoje em dia? E aí a gente fala muito do lifelong learning, né? Aprender o tempo inteiro. Se a gente entende que em qualquer profissão, hoje em dia, a gente precisa aprender o tempo inteiro, porque as coisas estão mudando muito rapidamente, de fato, esse peso fica menor. Falando especificamente do papel do professor nesse cenário, eu acho que já tinha uma necessidade de mudança muito grande, que era evidente, mas que ainda não tinha rolado um movimento nesse sentido. E aí a pandemia trouxe para os professores essa... É ou não é? Você vai ter que aprender a usar as tecnologias, você vai ter que aprender a como você prende o seu aluno através de uma telinha, né? Então, a pandemia trouxe uma urgência nesse aprendizado, nessa forma diferente. Os alunos já estavam buscando conhecimento de maneira diferente, mas os professores não necessariamente estavam entregando esse conhecimento de maneira diferente. O que a pandemia trouxe foi, agora eu vou precisar. Então, eu sinto que a gente está num momento muito propício para a aprendizagem de novas formas de como levar a aprendizagem. Acho que a gente não pode perder esse time, deixar que essa situação ruim não se torne um aprendizado para a gente também. Um bom ponto disso, né, Rafa, o conteúdo cada vez mais está disponível e cada vez com um custo menor, né, tendendo a zero. Então, assim, você entra no YouTube, hoje você aprende a pesca de baleia, né, como plantar qualquer tipo de árvore, enfim, você consegue aprender a grande parte dos conteúdos que você precisa.
E aí começa a mudar um pouco o aspecto do professor, né? Que antes ele era o dono do saber, né? A gente até estava comentando, né? A figura numa outra conversa aqui que tivemos no mês das metodologias ativas, que o aluno era o ser sem luz, né? E então o professor iluminava esse aluno com conhecimento, né? Só que o conteúdo está disponível. E a forma como a gente, então, acessa esse conteúdo, né? E aí você trouxe o lifelong learning, né? E o Fernando trouxe aí também como é que é a construção do conhecimento junto com o trabalho, né? Como é que você combina esses fatores, né? Eu preciso ter o prático, tem o que eu quero aprender, né? Além daquilo que eu vou aplicar. Tá, como é que eu filtro isso tudo, né? Como é que eu encadeio isso tudo, né? E aí me parece, né, que o papel do professor, né, ele começa a caminhar cada vez mais para esse termo que a gente usa muito forte aqui, que o Fernando né, facilitador. Né? Como é que a gente começa a dizer para o aluno, né, mantendo ele, né, o aluno estudante, né, mantendo ele como centro do conteúdo, mas como é que a gente pode estimular para que ele vá por caminhos que a gente já traçou, né? É aquilo, né? A gente erra, a gente aprende através dos nossos erros ou aprende através de uma guia, né? De um guia pelos melhores caminhos. Então, assim, esse papel do professor ele começa a mudar, né? Muito bom. Tem uma coisa, Pedro, que me fica muito claro, né? O papel do professor, como você fala, na minha cabeça ele vem mais como tem muito conteúdo, ele vem como um curador, né? De por onde que ele conduz esse aluno, né? Esse aprendiz, né? Para ele buscar conteúdo aonde? Porque tem muita coisa, né? Muita coisa. Então ele vira um curador, tipo, cara, isso aqui é relevante, isso aqui é relevante, isso aqui é relevante, e traz isso. E mais do que isso, para mim, o professor também tem um papel de transformar esse momento que ele está junto com os seus alunos, com os seus aprendizes, em uma experiência. Como é que eu faço essa pessoa que quer aprender alguma coisa comigo ter uma experiência com esse conteúdo? Né? Experimentar algo que faça sentido para ela, seja de construção em conjunto, seja de discussão com o outro, seja de colocar alguma coisa em prática. Mas como é que eu transformo esse momento numa experiência? Né? Isso é uma coisa bem bacana que eu tenho visto e tenho levado para as minhas aulas, né? Quando eu vou levar para esse cara, como é que eu transformo isso em experiência, né? Como é que eu faço uma curadoria de aquilo que já existe de conteúdo, porque eles trazem muita coisa, né? Quando eu vou passar de aula. Agora já vem com um monte de coisa pronta. Tu faço o tema para eles, né? Eles já vêm com um monte de vídeo assistido, com muitas horas de conteúdo já. Se duvidar, isso é mais do que você. Né? Aí vem uma outra função do professor, que não é professor, é facilitar que esses conteúdos que eles já trouxeram, né, permeiam para os demais alunos que estão presentes. É interessante essa sua fala de experiência, Tiago. Aqui na Liga, na formação dos professores, a gente trabalha muito com um autor que é um psicólogo, que é Hileres, e ele fala da experiência de aprendizagem, como o estudante aprende. E ele montou um triângulo onde ele mostra que para a aprendizagem acontecer, tem que ter um equilíbrio entre conteúdo, incentivo e interação. Então, não basta eu ter um bom conteúdo, eu fazer uma boa curadoria, se esse aluno não tiver estimulado para esse conteúdo, se ele não entender qual é a relevância desse conteúdo. Também não basta ele entender a relevância, eu trazer o conteúdo se ele não interage com os outros, com o meio, com o próprio conteúdo. Então, a gente está sempre aqui buscando esse equilíbrio, que não é fácil, né? Entre conteúdo, incentivo e interação. Muito bom. Por falar em interação, eu trouxe uma zinha para a gente fazer aqui. Sempre que eu começo, né, um bate-papo, alguma coisa com as pessoas, eu gosto muito de saber como que as pessoas chegam, né? E para esse momento aqui, eu quero saber como é que está a energia de vocês hoje. Então, eu vou abrir o EduPulse para a gente aqui agora, para a gente dar uma testada na energia que vocês estão chegando para esse momento. Deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar um QR Code com vocês, vocês poderem entrar aqui via celular. E vocês podem já entrar, vai aparecer lá a pergunta da energia para vocês, a gente vai conseguir acompanhar daí em tempo real. Vou também entrar aqui. Vamos ver se todo mundo aí já. Vamos ver como é que está a energia da galera. Full charge foi o que mais ganhou aqui votos, né?
E o load carregando também tem alguns modos. Bacana. E aí, assim, trazendo o que a Rafa trouxe, né, de como é que você equilibra esse triângulo, né, de conteúdo, né, e de experiência, né, das pessoas, eu gosto de começar já os encontros com alguma coisa que faça isso, né, de trazer o público dizendo assim, cara, como é que você está, né, para o encontro de hoje, né, como é que você está disponível para receber algum tipo de informação. E aqui já tem uma grande informação para quem vai conduzir. Se eu tenho carga baixa, né, com um número muito grande, eu consigo trazer formas diferentes de levar a carga do time, né? Se a carga está alta já, eu posso fazer de um jeito diferente. Tá? Então, a interação também serve para dar indicadores para o facilitador de que forma que ele pode conduzir esse grupo. Tá? Legal, gente. Vamos voltar aqui para... É uma coisa que eu reparei ao longo dessa trajetória, né? Eventos abertos e eventos fechados, né? Ele tem uma energia diferente, né? Então, quando a gente está num evento aberto, onde a pessoa se inscreveu para estar lá, ela está pagando para estar lá, o nível de engajamento é completamente diferente, né? E quando a gente está com um grupo, entre aspas, fechado, um projeto dentro de uma corporação, dentro de uma comunidade, não necessariamente aquela pessoa que está ali tem muita clareza do para que ela está ali, né? Às vezes a pessoa está ali, a gente brinca que é o sequestro corporativo, né? A pessoa foi convocada a estar lá, e aí como é que você engaja essa pessoa, né? Então, uma das coisas que a gente explora muito, seja com os jovens ou com adultos, é a questão do propósito, né? Para que você está aqui e por que você está aqui? São essas duas coisas, né? Então, aí as pessoas começam a... Isso é um excelente gancho para você jogar para a interação do grupo, né? Porque não necessariamente você tem que ter um propósito. Você pode ter 20 pessoas e 20 propósitos completamente diferentes, mas está todo mundo engajado através do mesmo tema para fins diferentes, né? Isso é muito interessante. Isso gera uma riqueza, uma espiral de energia ali muito legal. É bem interessante, Fernando, que isso entra justamente na parte do incentivo, né, da pirâmide que eu estava falando ali. Então, é um incentivo. Eu lembrei se você tá ali, se você está ali na obrigação, me obrigaram, não sei nem... Até a gente mesmo, se colocar a gente para assistir um conteúdo por obrigação, que a gente não sabe onde a gente vai usar, a gente não vai se engajar. Então, como que o professor ou o facilitador podem ajudar a despertar esse incentivo? E falando aí da ferramenta que o Thiago usou agora, eu uso muito como avaliação diagnóstica também. Então, como que eu consigo saber o que os meus alunos já sabem antes de iniciar uma aula? Eu posso utilizar essa ferramenta para eu saber, como o Thiago falou, né? Muitas vezes os alunos já trazem o conteúdo ali. Então, se eu sei que parte da turma já sabe, eu posso aproveitar esse conhecimento. É bem legal a gente utilizar também como avaliação diagnóstica ou como incentivo, fica bem bacana. São das coisas que eu faço muito com palestrante, né? Quando eu estou ajudando, por exemplo, uma organização a desenhar um evento, eventualmente tem um palestrante, alguma parte técnica. E aí, se a gente inclui uma etapa anterior, que é de que perguntas você tem sobre este assunto? Aí o grupo interage, traz um grupo de perguntas, e essas perguntas vão guiar aquele palestrante para já ir, né? Você vai dar água para quem está com sede. Você já vai bem ao ponto e aumenta o engajamento. Você conhece o seu público, né? Você conhece o nível que está o seu público em relação àquele conteúdo, né? Às vezes você está dando aquela palestra ali para um time de expert no assunto. Então, você vai, né, descascando a cebola, indo para os níveis mais profundos de discussão daquele assunto. Em outros casos, não. O pessoal está vendo aquele conteúdo pela primeira vez, então você faz uma abordagem um pouco diferente. Gosto de usar esse check-in, sabe? Para verificar assim, tá, como é que está o nível de conhecimento sobre esse assunto que a gente vai abordar antes de começar a falar. Funciona bastante. É que às vezes você começa a falar alguma coisa e a galera já sabe sobre aquilo, né? Então fica chato aí. Né? Você tem os dois casos, né? Se todo mundo já souber aquilo que você está falando, em um segundo dispersa, né? Você vai ali para o seu celular, vai resolver problemas que faltaram resolver. Se você está no meio corporativo, teve um sequestro corporativo, está falando alguma coisa que você já sabe, eu vou responder e-mail, vou fazer outra coisa, dar andamento em projeto, etc. E às vezes não, né? Às vezes é só o iniciozinho que você quer capturar. E o outro caso também, se você está falando uma coisa que está todo mundo boiando sobre aquele tema, não, bem, depois eu estudo isso daí para tentar entender o que essa pessoa está falando, né? Vou fazer alcança, né? Nem alcança, exatamente. Então cria barreiras. E eu acho que isso, eu queria aproveitar aqui para perguntar para vocês, hoje a gente está aqui no remoto, né? Estamos próximos e distantes, né? Canadá, Rio de Janeiro e Santa Catarina, né? Então, assim, como é que vão ser esses espaços de aprendizagem a partir de agora? Porque a gente teve um momento que era totalmente presencial,
né? Tinha um EAD, mas um EAD diferente. No corporativo, isso funcionava de uma forma ainda mais diferente, né? Então, assim, menos utilizada ainda. De repente, a gente vai para um longo período aí que a gente teve, né, de quarentena, né, de restrições, de distanciamento, né? E agora a gente está começando a enxergar um novo momento de retorno, né? Pelo menos, bom, espero que permanente, mas pelo menos provisório, né? Estamos retornando, de certa forma, para o presencial no ambiente de trabalho ou no híbrido, né? Estamos retornando às salas de aula. Vejo a postagem de vários colegas professores, né, mostrando ali, ó, primeiro dia numa sala de aula com os alunos, seja no mestrado, seja no ensino superior, seja nas escolas também, né, que já retornaram também. Mas como é que esse espaço, esse novo espaço, ainda mais quando a gente tem a combinação do remoto com o presencial, né, que a gente chama de híbrido, né, que pode ser síncrono ou não, pode ser assíncrono também. Como é que vocês enxergam esse espaço, tanto no remoto quanto no presencial, para a aprendizagem? Respondendo aqui no EduPulse. Já está saindo aqui no EduPulse, maravilha. Legal. Eu abri um EduPulse aqui para a gente falar um pouquinho sobre o futuro, né? Então, assim, eu abri 3 modalidades aqui para a gente botar post-its, para ir dando uma estimulada nessa resposta, né? Que está pensando na educação do futuro, né? Então, como é que vai ser mobilidade, trabalho e relações? Como é que vai ser os espaços educacionais para frente, né? Para a gente poder falar sobre isso. Eu vejo um movimento muito interessante, que no início da pandemia, a gente teve um problema, falando do ensino universitário, que os alunos não aceitavam as aulas remotas. Então, eles ficavam indignados porque eles não tinham comprado EAD, eles tinham comprado o curso presencial. Hoje, eles não querem voltar para o presencial. Ou, pelo menos, não querem voltar todos os dias. Então, acho que a gente trilhou um caminho aí sem volta, que é o híbrido de verdade. A gente discute o híbrido há muito tempo, mas a gente nunca vivenciou o híbrido de verdade. E acho que agora a gente caminha para vivenciar o híbrido de verdade, né? Que é eu, em alguns momentos, poder fazer escolhas, se eu quero estar presencial naquele local, se eu posso estar presencial ou não, quando isso for uma possibilidade. Em outros momentos, eu ter a possibilidade de parte do grupo estar presencial e eu estou remoto e vice-versa. Mas eu penso que a gente ainda não está totalmente preparado para isso, falando especialmente do ensino superior, né? E cada vez mais você pode trazer convidados, né? Você pode trazer outros facilitadores para trabalhar dinâmicas, né? Que não necessariamente precisam ir fisicamente para fazer o espaço geográfico, né? Mas eles vão estar presentes, né? Eu lembro no iníciozinho da pandemia, um colega professor, né? E eu estava conversando sobre o EduPulse, enfim, se faria sentido ele utilizar, porque a grande queixa era: nossa, eu fui para o remoto para dar aula, abri a câmera, eram 80 alunos, todos com a câmera desligada, então parecia que eu estava dando aula com uma tela preta. Não tinha nenhuma resposta, todo mundo mutado. Eu falo, cara, será que eles estão ali? Será que eles estão lavando louça? Será que eles estão vendo televisão? Será que eles estão jogando jogo? O que eles estão fazendo? E eu falando durante 2, 3 horas sobre o assunto, sem ter nenhum tipo de feedback. Eu falei, cara, pega o EduPulses, tenta fazer uma atividade só para você ter a certeza de que o pessoal está ali. Não, mas, pô, eu vou abrir isso daí, imagina, tem 80 alunos, vai que ninguém participa, eu vou ficar com uma atividade em branco ali. Eu falei, não é possível que as pessoas estejam ali sem querer aprender, né? Tá todo mundo pagando para estar ali te assistindo, então, assim, faz o teste. Não deu outra. Foi colocar o EduPulse, ele começou a ver que as pessoas estavam, de fato, ali. Cada vez ele começou a utilizar mais atividades, ele tem atividade de sorteio, e fala o seguinte: tá todo mundo com o microfone mutado, né? Mas eu vou fazer um sorteio aqui de alguém, as pessoas, quem quiser falar, bota o nome, mas alguém vai ser sorteado para comentar sobre o assunto. E cara, lotou de gente, porque as pessoas estão ali, obviamente, não querem, né, atrapalhar a aula, né, ligar o microfone, começar a falar, 80 pessoas resolvem falar ao mesmo tempo, é uma bagunça no presencial e é uma bagunça no remoto também, né, se todo mundo resolve falar ao mesmo tempo. E aí, com o sorteio, ele conseguia direcionar, assim, uma pessoa: então, fulano, pode falar. A pessoa abriu o microfone, ficava super feliz que estava falando, e ele, como professor, pô, super agradecido, falando assim, cara, finalmente eu tenho um retorno dos meus alunos, assim, cara, o conteúdo está chegando lá, as atividades estão chegando, o pessoal está conseguindo aprender aqui. Então, a curva foi... vai bem de encontro a isso que você falou, né, Rafa?
Essa curva de aprendizagem foi acelerada, né, nesses 2 anos. Eu lembro que em 2018 a gente fez uma conferência lá em Ottawa, onde um dos temas era facilitação virtual, né? E aí, pela primeira vez, né, foi na Associação Internacional de Facilitadores. A gente tinha um convidado, um facilitador que estava nos Estados Unidos, e ele foi trazido para a sala, estava lá no telão, e ele conduziu uma sessão de 1 hora de trabalhos em grupo e tal. E em 2018, era uma novidade. Vamos falar, nossa, aí a gente olha hoje, super normal. Você quer convidar um professor, você convida ele, ele aparece na sua sala e está tudo certo. Então, assim, mas tinha uma resistência que eu lembro bem no começo, que ela foi caindo, né? E hoje a gente pode lançar mão de várias coisas, e que nem a Rafaela falou, escolher o que é mais adequado em cada momento, né? O que eu preciso nesse momento aqui? Será que é melhor presencial? Será que é melhor virtual? Será que é melhor fazer invertido? O pessoal assiste antes e discute depois? Então, a gente está com mais musculatura nesse sentido, né? E é muito curioso quando a gente fala das câmeras fechadas, né? Eu também tive muito professor reclamando disso aqui, mas a minha sensação é que a câmera fechada, ela só deixou mais claro um problema que já existia. Porque antes o aluno estava ali presencialmente, mas ele não estava conectado com você. Já tinha uma tela preta e você não via a tela preta. Já tinha uma tela preta e você não via uma tela preta. E aí, outra fala que me chamou muita atenção sua, Pedro, o quanto o professor tem medo de se vulnerabilizar. Eu fui dar uma palestra agora no início do semestre em 2 instituições de ensino e eu usei o EduPulse na palestra. E também me gerou um medo. Eu falei, caramba, eu estou com um público aqui de 250 professores, já pensou se ninguém entrar no EduPulse? E aí eu comecei falando, gente, ser professor é se vulnerabilizar. Pode dar errado, o Wi-Fi da instituição pode não estar funcionando. Mas, assim, eu entendo que a aprendizagem é interação. Se eu nem proponho a interação por medo de não me vulnerabilizar, de não errar, o professor não está disposto a errar, né? Caramba, e se ninguém participar? A gente tem esse medo. Então, foram 2 falas suas que me chamaram bastante atenção. Uma, a tela preta já existia. O outro, professor, ele não pode errar, não pode não criar um engajamento, né? Bem bacana aí o exemplo que você trouxe. E é exatamente isso que o Fernando falou. Eu lembro que a gente deu um treinamento também aqui, que ainda era presencial antes da pandemia, e tinha uma professora que estava nos Estados Unidos. Aí a gente ficava levando o computador nas mesas e falando assim, leva a professora junto com você. Foi a primeira experiência que a gente teve. Hoje em dia é super normal, a gente tem um público que está online, um público que está presencial, e cada vez mais a gente vai se familiarizando com isso, como o Fernando falou, né? Muito bom. Essa curva de aprendizado, ela também... Eu peguei pensando em algumas coisas interessantes, né? Quando virou online, as instituições, principalmente, acreditavam que eu podia colocar mais gente na sala, né? Então, antes eu tinha uma turma de 20, 30 alunos, né? Onde eu interagia com essas 30 pessoas. Como foi para o online, eles colocaram 200, juntaram 4 turmas, 5. Cara, eu vi um negócio tipo assim, de 200 alunos na mesma turma. Aí realmente fica chato, porque tu não consegue interagir, e realmente que se sente mais um número, porque tem 200 pessoas naquela sala, ele não vai conversar contigo. Tá? E aí, quando você começa a perceber que, mesmo no online, você precisa ter uma turma um pouco menor, onde você possa dar um pouco de interatividade para as pessoas, você possa dar voz para as pessoas, onde cabe a janelinha dos alunos olhando para você na tela, porque 200 não cabe, né? Aí você percebe que realmente no online também tem uma questão de uma conexão com esses alunos para gerar a não tela preta, né? E aí botar uma borrada de gente gera tela preta com certeza, porque é só mais um. Então, também tem essa curva de aprendizado assim, não dá para querer só ganhar e botar todo mundo na mesma sala. A gente precisa individualizar, é um negócio que tem um número até X de pessoas, onde fica saudável e produtivo fazer uma aula com esse número de pessoas. Entender o que é uma live, o que é uma aula, né? São momentos diferentes, né? Rafa, você falou uma coisa muito bacana, que é a questão da tela preta existir mesmo no presencial muitas vezes, né? E a vulnerabilidade também, né? Às vezes você vai para frente de uma plateia, tem 200 pessoas sentadas ali, né? E você vai falar presencialmente com ela, você pode também se sentir vulnerável. E se alguma coisa que não funcionar, né? E se eu lançar uma atividade de interação e o pessoal não participar? E se eu pedir mandar uma pergunta para a plateia? A diferença que eu acho que ficou mais sensível para a gente no remoto, quando a gente está aqui, de certa forma, quando a gente está no Meet, no Zoom, no Teams, a gente também está se vendo, né? Então a gente fica também olhando a nossa própria cara de pânico, né? Se o pessoal não vai colocar, e aí você fica lá, caramba, será que o pessoal vai participar, não vai participar? Quando a gente está no presencial, a gente está nessa vulnerabilidade, né? As pessoas podem, quantas vezes a gente já não olhou para a plateia e de repente tem a pessoa ali que está no celular e tal, não está prestando atenção, e você fala assim, caramba, tem que resgatar essa pessoa aqui, né? Porque, ainda mais quando a gente vai para o mundo corporativo, né, Fernando, a gente tem que transmitir aquele conhecimento vai ter que ser utilizado
muitas vezes na prática, né? Às vezes por uma liderança, etc. Você vai criar rituais ali, ou questões mais específicas, e você vai ser avaliado diretamente por aquele treinamento, naquele momento. Então, se a pessoa sair dali e falar, cara, não rolou, né? Muitas vezes você não vai voltar ali, né? Então, assim, como é que você resgata isso, né? Então, as atividades e a condução começam a se tornar cada vez mais importante nesses espaços. Deixa eu trazer mais um pouquinho de fogo, então, para a gente discutir aqui. A gente está falando da sala, da forma, tudo mais. Vamos olhar um pouquinho para o facilitador ou para o professor e ver o seguinte: tendo em vista esse cenário de mudança constante, tendo em vista tudo que está acontecendo, eu trouxe aqui uma discussão para a gente, né? Eu acredito que quando você vai fazer alguma coisa, você tem uma forma de pensar sobre isso que você vai fazer. Por exemplo, vou dar como é que eu penso, nesse papel que eu tenho, no meu papel, naquele momento, né, eu tenho uma forma de pensar, eu tenho uma forma de ver a realidade, de olhar para o que está acontecendo, então algumas coisas eu enxergo, outras não. Eu tenho uma forma de me relacionar com as pessoas e eu tenho uma forma de agir, de fazer. Olhando para os professores, né, e dizendo assim, cara, como é que é esse facilitador, né, ele tem que ter no radar dele, enquanto forma de pensar, forma de ver a realidade, forma de agir, né? E forma de se relacionar com as pessoas. Olhando para esse contexto, né, de mudança, o que tem que ter no radar dele para que as coisas aconteçam de forma diferente? E aí pensando em tudo isso, né? Pensamento, olhar, relacionamento e a ação. Deixa com vocês aí essa... Tiago, eu vou pegar o gancho até de algo que a gente já estava falando. É engraçado que quando a gente senta na posição de estudante, todos nós somos estudantes. Seja no ambiente corporativo, seja no ambiente universitário, seja falando de professores. Então, eu vejo professores com pós-doutorado, assim como o Fernando deve ver gestores, sentando na cadeira de estudante e tendo a mesma postura de estudante. Que é aquela postura mais passiva que a gente vem repetindo aí há algum tempo, né? E quando a gente senta na cadeira de professor ou facilitador, muitas vezes a gente reproduz esses movimentos também. Então, eu me vi planejando um treinamento e quando os professores disseram que não iam presencial, que iam ficar a maioria remota, eu fiquei bem brava. Falei, caramba, a gente está retornando para o presencial, cadê vocês? Aí depois eu parei de pensar, falei, não faz o menor sentido, né? É o melhor formato para eles. Então, acho que todos esses itens que você linkou passam pela mudança de mindset. A mudança de como a gente enxerga a educação, de como a gente enxerga o papel do professor, de como a gente enxerga o papel do estudante. O estudante é alguém que está ali com um conhecimento prévio de alguma coisa, todo mundo tem algum conhecimento. Minha filha tem 3 anos e ela tem um conhecimento, ela tem uma experiência. Óbvio que uma pessoa de 30 vai ter muito mais que ela, mas como que eu considero isso? Entender que a aprendizagem é interação e é relação. Eu estou falando de seres humanos, né? Então, eu acho que mesmo que a gente esteja aqui no remoto, esse olho no olho, a gente saber o nome das pessoas, a gente enxergar que são pessoas com as suas trajetórias, com as suas diferenças, tem um significado nessa aprendizagem. De maneira geral, é a gente deixar de enxergar a aprendizagem naquele modelo lá da Revolução Industrial, né, da primeira Revolução Industrial, em que estávamos formando máquinas, para a gente começar a refletir sobre estarmos formando pessoas, estarmos em formação junto com essas pessoas. Acho que isso resume um pouquinho de todos os tópicos que você trouxe aí. Que legal. Vai lá, Fernando, contigo agora. No virtual, né, o que aconteceu foi... Acho que tem 2 coisas que aconteceram que são importantes, que juntam com isso que você está colocando, né? Uma é que, assim, é uma lente de aumento, né? O que funcionava bem ficou, às vezes, melhor, e o que não funcionava bem ficou muito ruim. Então, assim, deu uma exagerada nas cores e o pessoal começou a se mexer para corrigir o que não estava funcionando, né? Então, assim, e um outro aspecto que aconteceu também é que os introvertidos, né, que são as pessoas que têm uma característica natural de ser menos extrovertido, eles se privilegiaram desse espaço virtual, porque eles, de certa forma, têm como se proteger mais, eles têm um tempo mais de solitude, digamos assim. Então, sabendo brincar com essas 2 coisas, dá para fazer muita manobra, no bom sentido, de fazer a experiência ficar mais legal, né? Então, por exemplo, essa coisa da pessoa poder assistir uma palestra 5 vezes, se ela quiser, antes de discutir o assunto, se a gente olhar no modelo anterior, não tinha, né? Eu sentava lá na aula, o professor começava a falar, tomar nota se você conseguir, e matéria dada. E aí? O cara que é introvertido, que precisa de um pouco mais de tempo para perceber as coisas, ou aquela pessoa que precisa falar com alguém para entender melhor, ou alguém que precisa só falar para entender, enfim, você tem essas diferentes necessidades, né, que bem desenhado
num processo online ajuda muito as pessoas a aprender. Então, a gente foi meio que forçado a usar tudo que é artifício para a coisa funcionar. Porque, realmente, a gente consegue ver as cabecinhas sumindo ali, né, numa aula mal dada, digamos assim. Ou dada nos modelos antigos. Não mal dada, mas num modelo que não cabe mais, né? De certa forma, essa questão do holofote para os pontos positivos e negativos, né? Mas também jogou todo mundo para ter que pensar nesses pontos também, né? Antes existia, né, sei lá, o EAD de alguma forma, né, assim, desenvolvido talvez em formato um pouco mais frio, né? E de repente veio todo mundo que vivia só no presencial e falou assim, não, mas se for frio, não vai dar certo. Então, assim, peraí, o que a gente vai mudar aqui para a coisa acontecer, para, né, as pessoas participarem, né, e cada um tem um processo de aprendizado, né? Aí um pouco do que você falou, né, Rafa, do olho no olho, né? Aqui a gente está longe, mas está muito pertinho, né? A gente está zoom em todo mundo, né? Então, se a pessoa abrir a câmera, é zoom, né? É bacana isso que você trouxe, Pena. Quando a gente voltar agora para esse novo modelo híbrido, né, presencial, ou o modelo das melhores escolhas, né? Antes era um modelo único, né, presencial. Agora já é um modelo que a gente já passou para um remoto transformado, né, que a gente mudou. É que nem quando a gente fala assim, não, imagina que o cinema, né, antigamente, né, a comparação é o EAD estava para a aula presencial, né? Assim como o cinema seria como você dizer que o cinema é você filmar o teatro, né? Filma as pessoas no teatro, reproduz, isso daí é cinema. Não, isso daí não é cinema, isso daí é teatro gravado. Então, assim, tem que mudar a forma exatamente para que as câmeras não comecem a se apagar, né? E as pessoas possam participar. Bom. Show. Quase já caminhando aqui para o nosso final, já que a gente está falando aí de professores, né, e de pessoas que estão à frente de processos educacionais e tudo mais, eu sei que vocês são experts na área de vocês. Então, quem está assistindo a gente, além de ver essa discussão toda e refletir um pouquinho sobre o seu fazer enquanto professor ou enquanto facilitador, que dicas que vocês podem dar para essas pessoas? O que elas podem buscar, então, né? De que forma que elas buscam alguma coisa diferente para fazer essa diferença enquanto estar à frente de processos de ensino-aprendizagem? O que vocês podem trazer aí de dicas, de boas práticas? Quer começar, Fernando? Eu acho que eu daria uma dica que é se apoiar muito mais no grupo do que normalmente a gente gostaria, né? Acho que quando a gente se coloca no papel, seja de professor, facilitador ou consultor, tem, assim, por trás um entendimento de que você está ali como uma pessoa que vai carregar aquele assunto, ou dar aquele resultado, ou trazer uma resposta, né? Então, você pode fazer isso, se eventualmente for o caso. Mas você também pode assumir um papel de olhar para o grupo e saber que ali tem muito mais informação e recursos do que em você mesmo e trazer isso, né? Então, seja para uma aula, que nem a gente já falou várias vezes aqui, o que será que os alunos já sabem sobre essa aula? Ou se você está numa empresa, num determinado problema que você tem que resolver, você está num trabalho de resolver um problema, num projeto. Quem já resolveu algo parecido por aí? Quais foram as boas práticas? E, sabe, de sempre se apoiar e de trazer para o grupo, através das interações em pequenos grupos, né, seja em dupla, trio, quarteto, das pessoas trazerem isso e construir as coisas juntos, né? Isso traz uma força enorme, muito maior do que se a gente quisesse colocar ou trazer algo para o grupo unilateralmente, né? Então, acho que essa é a dica que eu daria. Sempre liga essa chavezinha de como é que eu posso me apoiar nesse grupo e fazer com que ele se apoie cada vez mais, né? Porque a gente está dando exemplo, né? Se eu me inclino para me apoiar no grupo, eu estou dizendo que isso é válido e as pessoas vão seguir esse exemplo, quer queira, quer não. Elas vão começar a se apoiar cada vez mais. Você é uma figura de autoridade. A gente Desculpa, facilitador... Rafa, Não, tranquilo. A gente facilitador ou professor, a gente carrega muito esse peso, né? Sou eu que vou ensinar, eu que vou fazer esse grupo aprender, mas tem fatores externos aí que não dependem da gente, né? Então, quanto que eu posso motivar esses estudantes, motivar esses participantes, mas também corresponsabilizá-los. A minha dica iria também nesse sentido, Fernando, mas também no sentido da gente se permitir experimentar.
Então, se permitir experimentar novas ferramentas, se permitir experimentar novas abordagens pedagógicas, algumas vão dar certo, outras não. Algumas vão dar certo com um determinado público, com outro público não. Então, às vezes, você faz uma atividade que faz super bacana com o público, quando você faz com outro grupo, não tem um engajamento. Então, se permitir experimentar, estudar sempre, né? Aprender a aprender. Se a gente quer que o nosso estudante aprenda a aprender, a gente tem que estar aprendendo a aprender o tempo todo. E se vulnerabilizar, se permitir se colocar ali diante do grupo e dizer, gente, isso eu não sei. Como é que vocês me ajudam? Ou como é que eu vou buscar isso? Olha, eu vou buscar isso para vocês, vamos buscar juntos? Então, seriam as minhas principais dicas aí nesse sentido. Legal, Rafa. Testar rápido, errar rápido, corrigir rápido, né? Não, sem medos, né? Eu digo Beleza, que é um erro, né? com responsabilidade, né? Você Erro com pesquisa responsabilidade. sobre, né? Legal. Eu tinha feito essa pergunta também aqui no EduPulse, né? A gente está aparecendo um negocinho bem bacana aqui, né? De ter voz aos estudantes, formas de aplicar conteúdo na prática para melhorar o aprendizado. Olha que legal, né? Usar estudos de caso, né, com os alunos, que é bem que vocês trouxeram, né? Que é de se apoiar, né, com os seus educandos e trazer deles algumas respostas. E essas respostas aparecem. Eu fiz SBDG também como formação, tá? E na SBDG tinha uma frase que era muito interessante, né? O grupo é poderoso. Então, se tem algo que você não consegue conduzir, se tem algo que você tem dúvidas, joga para o grupo, que o grupo vai dar um jeito. Então, eu nunca mais esqueci disso, né? O grupo é poderoso, né? Então, não fique com medo de de compartilhar com o grupo aquilo que você não sabe, porque do grupo também vem boas respostas. Então, isso é uma coisa bem importante que eu trago de dica aqui para os facilitadores, né? Como disse o Fernando, se apoia no grupo, porque o grupo tem poder, o grupo tem conhecimento. Então, esse conhecimento pode ser usado por você também, como um bom facilitador. E aí, uma última pergunta que eu tenho para fazer para vocês, com a gamificação que foi esse conhecimento aparecendo aqui. Uma última pergunta tanto o Fernando quanto a Rafa são referências nas áreas que trabalham. Agora vem uma provocação, né, no final aqui do nosso encontro, que é para vocês poderem fazer uma propaganda de vocês, né, nesse momento. O que vocês têm feito de diferente para conduzir os trabalhos de vocês? O que você faz de diferente para tornar esse momento, né, seguindo aqui o que a Rafa falou do triângulo, né, um momento onde tenha conteúdo, tenha incentivo e tenha interação ao mesmo tempo? O que você tem feito para que o seu momento enquanto facilitador ou professor seja um momento relevante para o outro lado, né? Engajador, que traga interação, que faça com que essa pessoa que está te escutando, te assistindo ou interagindo com você, queira muito estar ali com você. Né? Então, algo para você poder responder. Aí agora falar um pouquinho de vocês. O que vocês fazem de diferente? Começar, Fernando? Olá, você, Rafa. Tá bom. Bom, eu tenho buscado experimentar, né? Então, sempre que surge... Eu brinco que eu sou uma defensora aí do EduPulses, eu costumo usar bastante aí o EduPulses, uso outras ferramentas também, acho que tem outras ferramentas disponíveis. Eu, particularmente, gosto muito do EduPulses porque tem um layout fácil, é em português, enfim. Mas eu sempre experimento. Se ele diz que tem uma ferramenta nova, eu vou experimentar. Eu sempre busco também entender qual o público que eu vou estar ali de frente, né? Então, tento conhecer um pouquinho esse público antes e me arriscar mesmo. Como eu disse para vocês, eu dei essa palestra lá no início do semestre e era algo diferente para mim porque era no formato de palestra presencial, com professores universitários que estavam voltando para esse cenário nesse momento. Eu tive muito medo de que eles não interagissem comigo naquele momento. Mas eu acho que quando a gente utiliza a empatia, o olho no olho, a gente entender que talvez aquele público naquele momento, a galera está cansada, está vindo de um final de semestre, e a provocação. Eu gosto sempre de provocar, com perguntas, trazer a galera para o jogo. Eu gosto de me apresentar também, e me apresentar não como a Rafaela, doutoranda, professora, mas eu sempre começo até os meus encontros, seja quais forem, com a seguinte dinâmica. Quem eu sou, o que me representa e o que pouca gente sabe sobre mim. E aí eu começo a dizer que eu sou a Rafa, que o que me representa é que eu sou apaixonada por educação, e o que pouca gente sabe sobre mim é que eu não sei andar de bicicleta. E aí isso já dá uma quebrada, que a pessoa, caramba, é uma pessoa normal, que tem ali suas dificuldades, e peço para essas pessoas se apresentarem também. Então, é humanizar esse espaço de troca, né? Mostrar que somos seres humanos ali nesse espaço de troca. E eu acho que o de mais valioso que eu venho fazendo aí é a formação docente. Então, se um professor que me escuta aplica 10% do que eu conversei com ele na sala de aula dele, ele já está atingindo aí 200, 300 alunos. Então, acho que o mais valioso é o quanto eu consigo ir multiplicando essa nova forma de pensar em educação. Legal.
Isso é bacana, né? De se ele colocar um pouquinho só disso na prática, o resultado é gigantesco, né? Até porque, tipo assim, nunca fez nenhuma interação. Se ele fizer uma só, já é 100% de mudança, né? Se ele botar um quiz na sala dele, já é 100% de mudança, porque ele nunca fazia nada, ele escrevia só e falava, né? E agora ele colocou um EduPulses lá com uma interaçãozinha só, uma nuvem de palavras que seja. É 100% de mudança. Então, a mudança é gigantesca com uma pequena ação inicial. Isso é verdade, Rafa. Então, você nem se é 10%, você bota 5%, o resultado ele é de 100% de mudança numa única aula que ele está impactando ali, sei lá, 30, 40, 50 alunos naquele momento. Bacana. Juntando com a coisa que a gente estava falando anteriormente, né, uma forma de convidar o grupo que gera muito engajamento é convidar as pessoas para o risco juntos, né? Então, se a pessoa está usando o EduPulse pela primeira vez e vai fazer uma interação, fala em alto e bom som, fala, ó, nunca fiz isso, vou fazer pela primeira vez, vamos ver se dá certo? Aí, cara, o peso já não é mais teu, todo mundo vai entrar na mesma adrenalina de ver se dá certo ou não. Se der errado, deu errado. Se deu certo, puta, que legal, todo mundo vibra junto, né? Então, assim, convidar para o risco é um negócio muito legal. E acho que fazendo propaganda, assim, uma coisa que eu encontrei em 2015, que foram as Estruturas Libertadoras, eu gostaria tanto de ter encontrado isso lá no ano 2000, porque me facilita tanto a vida, assim, as coisas ficam bem mais fáceis. Quando a gente tem um cardápio de formas de organizar a interação do grupo na mão, em que você pode misturar uma coisa com a outra e fazer vários ciclos curtos e super produtivos. Assim, é um material aberto, gratuito, fácil de entender, está lá em português, estruturaslibertadoras.com.br. Qualquer professor pode ir lá, consultor ou facilitador, e começar a brincar. E outra coisa que eu acho que é super legal é essa comunidade que se formou através da prática das estruturas, onde tem muita generosidade, está sempre todo mundo trocando, ensinando e aprendendo junto, sem uma questão comercial envolvida, né? Então, você não tem uma certificação em cima do negócio. Você pode ir lá, aprender e usar, e você, que nem o que a gente está falando, tenta uma aqui e vê o que acontece. E aí vocês vão ver o resultado aparecendo. E para quem dá aula, principalmente, acho que a gente tem poucas formas de criar interação entre o grupo, né? E lá você encontra já várias formas, dezenas de formas super fáceis de você criar interação com o grupo. Então, essa é a dica que eu daria, já fazendo a propaganda das estruturas, que elas cheguem em qualquer lugar que seja possível. Eu reforço a propaganda, Fernando, porque eu conheço as estruturas. É fantástico, né? Então, assim, pessoal, acessem o site, lá tem a estrutura, tem como que ela funciona, tem como que é aplicada, e tem a comunidade que fala como que os caras usaram de forma diferente isso em outros contextos. Então, assim, vale muito a pena realmente visitar. O que o Fernando está trazendo ali, ele é fantástico e ajuda muito a interagir, né? Ele é complementar a outras ferramentas, né? Tipo, não substitui as coisas que você já faz, né? Então, ele é complementar, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar. Então, essa pessoa tem medo assim, não, mas eu já uso o EduPulse, não posso usar. Não, pode usar o EduPulse, Estrutura Libertadoras e outras coisas, né? Elas são complementares, né? Elas te ajudam. É Romeu e Julieta, assim, você faz uma interação super rica com um grupo grande e depois coleta essa informação usando um EduPulse, você tem as duas coisas se ajudando, é super poderoso. Muito bom, Fernando. Pedro, o que você tem feito aí de diferente, cara? Conta pra mim. Cara, eu tô ouvindo aqui, anotando muitas coisas aí, tanto que a Rafa e o Fernando comentaram. E concordo, né? Eu acho que é o mix de ferramentas, né? Mas não só de ferramentas, né? Eu gosto muito de estudo de casos, né? A minha prática maior em termos de treinamento, né? De facilitação, é na área de tomada de decisão e negociação também. Então, assim, colocar o pessoal para ensinar, para praticar, assumir papéis ali, né? E aí é o que você falou, Fernando, você utiliza a atividade, depois você coleta o feedback, né? Depois você vê, coloca as cascas de banana, eu gosto de falar muito, coloca as cascas de banana para o pessoal tropeçar, né? E aí com isso ir aprendendo. No ambiente controlado é ótimo, né? Melhor do que na a Vera, né? Então eu tenho utilizado bastante esse mix. Nessa pegada de dar para o pessoal testar as coisas, eu dou muita aula de liderança, né? É o ramo que eu estou muito na frente dos públicos. E o que eu mais gosto de fazer é trazer um conteúdo, deixar eles lerem, compartilharem, discutirem sobre, e aí testar, né? Fazer na prática ali,
comunicações diferentes, análise de maturidade diferente de colaboradores e como que eu faço para estimular esse cara a trabalhar, como que eu faço feedback com públicos diferentes. E aí eu trago isso também para uma prática de roleplay, né? Eles realmente testam no ambiente seguro, que pode errar de boa, e depois eles vão levar isso. E o que eu tenho percebido é que quando eles testam nesse ambiente seguro, eles constroem junto com a gente os modelos deles conseguirem fazer as coisas, no dia seguinte eles usam. No dia seguinte isso vira uma prática na realidade enquanto líder, né? E se ele não testa ali, fica meio que desafiador demais testar depois sem o apoio de ninguém, né? Sem o apoio de um instrutor, de um facilitador, ou da minha rede de apoio de outros líderes. Pegar só a teoria e vai agora a Vera ali, aplica essa teoria aí. Não, mas peraí, né? E se não der certo, né? É verdade. Perfeito. Eu isso me tem dado bons resultados, né? Na questão de virar prática esse negócio. Gente, a gente está já encerrando, né? Eu queria aqui, em nome do EduPulses, agradecer demais, Fernando, a tua presença, né? Tá lá do Canadá. Não sei que hora que é aí agora. Agora são 1h da tarde, 1h10. E também, às vezes, tipo assim, é 3 da manhã, né? O cara tá ali junto com a gente, né? Então, brigadão mesmo por ter aceito o desafio de vir com a gente. Que bom que você trouxe, né, aí a propaganda das estruturas libertadoras, que eu acho fantástico. Acho que realmente todo mundo tem que conhecer. Independente se ele está na sala de aula ou se ele está como facilitador de desenvolvimento de pessoas, ele tem que conhecer isso, porque isso facilita muito, de verdade. Rafa, brigadão. Sei que a tua agenda é corridaça, né? Que você deve ter achado um tempo em algum lugar, né? Da tua agenda, do espaço que você estava, você parou para atender a gente. Obrigado de verdade, obrigado pelas contribuições, pelo teu olhar, né, de professora, de formadora de professores e também de alunos, e poder compartilhar um pouquinho, né, dos teus conhecimentos com a gente. Beleza? Pedrão, obrigado pela parceria, como sempre, estamos juntos. Apesar de estarmos bem longe um do outro, a gente está sempre muito próximo, né? Está em Santa Catarina, aqui, o Pedro está em Rio de Janeiro, mas a gente está sempre muito pertinho para poder trazer conteúdo relevante para o nosso público e que o público possa aprender um pouquinho com a gente e, com certeza, nos ensinar também. Beleza, gente? Valeu, um grande abraço. Você pode se despedir se você quiser, mandar um abraço para a galera aí. Obrigada, pessoal, pelo convite mais uma vez. Fernando, foi um prazer. Já acessei aqui o site para conhecer um pouquinho mais também, viu? Como a gente sempre aprende um pouquinho. Já aprendi aqui também com você. Obrigada aí, viu, pessoal? Legal. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Pedro, Thiago. Tamo junto aí. Tamo junto. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Rafa. Aprendi demais. Anotei várias coisas aqui para levar para as próximas aulas aqui, de treinamentos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado aos telespectadores. Até a próxima. Um grande abraço.